O empresário viúvo ignorava a empregada até descobrir o que ela fazia por suas filhas. André travou na porta. Cristina abraçava as gêmeas no tapete. As meninas que choravam há 3 dias agora dormiam tranquilas no peito dela. Ele largou a pasta. O barulho não as acordou. Cristina ergueu os olhos para ele, apertando as duas com mais força contra o peito. André permaneceu imóvel por mais alguns segundos, tentando processar a cena impossível diante dele. As gêmeas Sofia e Laura dormiam tranquilas nos braços de Cristina, respirando de forma compassada, os rostinhos relaxados pela primeira vez em meses. Ele largou a pasta de couro no chão, sem se importar com o barulho. O som não as acordou. Cristina ergueu os olhos para ele sem soltar as crianças, sem pressa, sem culpa. Havia uma firmeza naquele olhar que André não esperava de uma funcionária. Era proteção pura. Elas acabaram de adormecer, disse em voz baixa, mas firme. Estavam chorando há 3 horas seguidas. André sentiu o estômago apertar. Ele tinha ouvido o choro do escritório, tinha aumentado o volume da reunião por videoconferência para abafar o som, tinha fingido que resolver aquilo não era responsabilidade dele. Você é a funcionária da limpeza, ele disse, mas a voz saiu sem força, quase como uma pergunta. Seu trabalho é manter a casa em ordem, não cuidar das crianças. Cristina ajeitou a postura no tapete, segurando as 2 meninas com firmeza natural. A casa está limpa, o chão está encerado, as roupas estão passadas e guardadas, mas as suas filhas estavam se engasgando de tanto chorar enquanto o senhor fingia que não ouvia lá de cima. A frase o acertou como um soco no estômago. André tirou as mãos dos bolsos da calça social, passou os dedos pelo cabelo. Eu trabalho 12 horas por dia para garantir que elas tenham tudo o que precisam. Plano de saúde particular, pediatra especializada, babás com referências impecáveis. Elas não precisam de tudo, Cristina respondeu, olhando diretamente nos olhos dele sem desviar. Elas precisam do pai. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. André se aproximou do sofá, sentou na beirada, apoiou os cotovelos nos joelhos. As mãos tremiam levemente. Toda vez que olho para elas, lembro do hospital. Lembro da Renata me pedindo para cuidar bem delas, antes de fechar os olhos para sempre. Eu prometi que seria o melhor pai do mundo, e olha só o que eu me tornei. Cristina soltou uma das mãos que segurava Laura e tocou rapidamente no joelho de André. O gesto durou apenas 2 segundos, mas foi suficiente para que ele sentisse o calor humano que faltava na casa há meses. A dor não diminui fugindo das meninas. Só aumenta. E elas vão crescer achando que o pai não suporta olhar para elas porque elas lembram a mãe que morreu. André levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos, cansados. Elas não comem direito, quebram os brinquedos, não deixam ninguém chegar perto. As 5 babás que contratei disseram que são incontroláveis. A pediatra sugeriu acompanhamento psiquiátrico. Cristina deu um sorriso fraco, quase triste. Hoje elas comeram 2 pratos cheios de sopa no almoço. Sentamos no chão da cozinha. Comemos com as mãos, fizemos bagunça, depois limpamos juntas cantando uma música boba. Elas riram até ficar com soluço. André a observou com atenção total. Reparou nas olheiras profundas, no pequeno arranhão no pescoço dela, nos fios de cabelo soltos grudados na testa suada. Por que você fez isso? Não é seu trabalho cuidar delas. Eu te contratei para limpar a casa. Cristina recolheu a mão, voltou a abraçar Laura com os 2 braços. Porque eu sei o que é crescer numa casa grande e vazia. Sei o que é ter medo de noite e não ter ninguém para acalmar. Sei o que é chamar por alguém e só ouvir eco. Ele franziu a testa. Durante a entrevista de emprego, 4 meses atrás, ele tinha perguntado apenas sobre experiência com limpeza e disponibilidade de horários. Não sabia absolutamente nada sobre a vida de Cristina. Eu preciso que você me ensine,
disse sem pensar, as palavras saindo antes de qualquer filtro racional. Ensinar o quê? Como segurar elas assim? Como fazer pararem de chorar? Como ser o pai que elas precisam? Cristina assentiu devagar, como se tivesse esperado por esse pedido há muito tempo. Tire o paletó. O tecido é duro e frio. Elas gostam de coisas macias, que cheiram a pessoa, não a lavanderia. André levantou, tirou o paletó azul marinho, jogou na poltrona, desabotoou os 3 primeiros botões da camisa branca, dobrou as mangas até os cotovelos. Ajoelhou no tapete, bem na frente de Cristina. A distância entre eles era de menos de 30 centímetros. Ele sentiu o cheiro de sabão em pó e uma fragrância suave que vinha do uniforme dela. Segure a cabeça com a mão esquerda. Apoie as costas no braço direito. Não aperte forte demais, mas seja firme. Elas precisam sentir segurança, não medo de cair. Cristina entregou Sofia para ele com extremo cuidado, guiando os braços dele na posição correta. Durante a transferência, os braços dele se tocaram. A pele dela era quente, macia. A menina se mexeu, resmungou baixinho, depois encostou o rosto no peito do pai. André fechou os olhos. O calor do corpo da filha atravessou o tecido da camisa, chegou direto ao coração. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele e caiu no cabelo loiro de Sofia. "O senhor está indo muito bem", Cristina disse, observando com atenção. "Respire devagar. Ela sente se você está tenso." "Ela é tão pequena", ele murmurou maravilhado. "Tão perfeita. Como eu pude ficar tanto tempo sem fazer isso? Elas precisam de segurança. O senhor é a única segurança real que sobrou para elas no mundo inteiro." André abriu os olhos, olhou para Cristina. A luz do sol da tarde refletia nos olhos castanhos dela, criando pequenos pontos dourados. "Foi a Laura que fez esse arranhão no seu pescoço?" Cristina tocou no ferimento com a ponta do dedo. "Foi. Ela estava assustada na hora do banho esta manhã. Arranhou sem querer quando tentei tirá-la da banheira." Ele sentiu vontade de tocar no rosto dela, de agradecer de uma forma que as palavras não conseguiam expressar, mas segurou a filha com as 2 mãos. "Vou aumentar seu salário este mês. Dobrar, na verdade. Pelos transtornos, pelo trabalho extra." O rosto de Cristina ficou sério imediatamente. Ela apertou Laura contra o peito, os músculos do rosto se endurecendo. "Eu não fiz isso por dinheiro. Se o senhor acha que cuidei das suas filhas para ganhar aumento, pode pegar a Laura agora mesmo e eu vou embora desta casa." O tom cortante a surpreendeu. André percebeu o erro imediatamente. "Não, por favor, não foi isso que quis dizer. Só não sei como agradecer o que você fez. Não sei como retribuir." Ela relaxou os ombros ligeiramente. "Agradece sendo presente, chegando em casa às 6 da tarde e sentando no chão para brincar, lendo história antes de dormir, fazendo as vozes dos personagens. Tenho uma empresa com 200 funcionários, contratos de milhões de reais, reuniões que definem o futuro de famílias inteiras. O senhor tem 2 filhas de 3 anos que perderam a mãe. A empresa não vai chorar se faltar um dia. Elas vão chorar a vida inteira se continuarem perdendo o pai também." André continuou ajoelhado, segurando Sofia. Olhou para cima, para Cristina, que parecia mais imponente naquele momento do que qualquer investidor em qualquer sala de reunião. "Fique", ele pediu, a voz saindo mais baixa do que planejava. "Fique aqui conosco. Mudo seu contrato. Triplico seu salário. Contrato outra pessoa para a limpeza. Quero que cuide delas. Quero que me ajude a salvar o que sobrou da minha família." Cristina levantou devagar, carregando Laura. Caminhou até o sofá e sentou, colocando a menina deitada no colo. "Não sou babá. Nunca fui babá." André se levantou com cuidado, sentou ao lado dela no sofá. A distância entre eles era de 1 palmo apenas.
Não estou pedindo para ser babá. Estou pedindo para me ajudar a aprender a ser pai de verdade. Cristina olhou para as mãos dele. Tremiam levemente, mas seguravam Sofia com uma delicadeza que ela não esperava de um empresário acostumado a controlar tudo. Aceito ajudar, ela disse baixo, mas exijo uma condição muito clara, inegociável. Ele se inclinou, prestando atenção em cada palavra. Pode falar qualquer coisa. Cristina respirou fundo, organizou os pensamentos. O senhor vai prometer que nunca mais vai fugir quando o choro começar. Vai descer do escritório, vai sentar no chão, vai segurar elas até pararem de chorar, mesmo que demore horas, mesmo que tenha reunião importante, mesmo que doa. André engoliu seco. Prometo. E vai jantar com elas todo dia. Vai perguntar como foi o dia. Vai ouvir as histórias malucas que elas inventam. Vai rir das piadas sem graça. Prometo. E nos fins de semana vai brincar. Vai sujar a roupa. Vai fazer bagunça. Vai ser pai de verdade, não apenas provedor financeiro. Ele assentiu, segurando o olhar dela. Prometo tudo, cada palavra. Cristina se aproximou um pouco mais. Laura continuava dormindo no colo dela, completamente relaxada. Então, vamos começar agora. Elas vão acordar com fome em 1 hora. O senhor vai preparar o lanche junto comigo e vai aprender a fazer do jeito que elas gostam. André sentiu algo mudar por dentro do peito. Não era alívio apenas. Era a esperança renascendo depois de meses enterrada. Cristina, ele disse, a voz mais baixa. Sim? Obrigado, por não ter desistido delas quando eu desisti. Ela segurou o olhar dele por um segundo longo demais para ser casual. Eu nunca desistiria. Elas são especiais demais. E o senhor também é. Só esqueceu por um tempo. Daí você também é especial, ele disse sem pensar, as palavras saindo direto do coração. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Havia algo no ar entre eles que não era apenas gratidão profissional. Era reconhecimento mútuo de algo maior, mais profundo, que nenhum dos dois sabia como nomear ainda. Cristina desviou o olhar primeiro. Vamos nos concentrar nas meninas por enquanto. É o que importa. Por enquanto, ele repetiu, e havia uma promessa naquelas 2 palavras que os dois entenderam perfeitamente. Sofia se mexeu no colo de André, abrindo os olhos devagar. Ela olhou para o pai com aqueles olhos grandes, iguais aos de Renata, mas sem o medo que André esperava ver. Papai, ela disse, a voz rouca de sono. André sentiu o coração acelerar. Oi, minha princesa. Como foi o sono? Você ficou? Fiquei. E não vou mais sair correndo quando vocês precisarem de mim. Sofia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, o primeiro que André via em meses. Ela encostou a cabeça no peito dele novamente, suspirando contente. Laura também começou a despertar no colo de Cristina. As 2 meninas se olharam, ainda sonolentas, e Laura esticou a mãozinha na direção do pai. André estendeu a mão livre, entrelaçou os dedos pequenos da filha. Agora somos 4, Sofia murmurou, olhando de Cristina para o pai. André olhou para Cristina, que observava a cena com um brilho diferente nos olhos. Somos, ele confirmou. E pela primeira vez em meses, a palavra família voltou a fazer sentido completo na sua vida. As semanas seguintes trouxeram uma rotina completamente nova para a casa. André cancelou reuniões não essenciais, delegou responsabilidades que antes considerava intransferíveis, chegava em casa às 5 da tarde todos os dias. Cristina o guiava pacientemente pelos rituais de paternidade que ele tinha evitado por tanto tempo. Banho sem pressa, jantar no chão da sala quando as meninas pediam, histórias inventadas na hora de dormir, brincadeiras bobas que faziam todos rirem até doer a barriga. As meninas floresceram como flores depois da chuva. O choro constante deu lugar a risadas que ecoavam pela casa. Os pesadelos diminuíram drasticamente.
Elas corriam para a porta quando ouviam o carro de André chegando, gritando "Papai chegou!", com uma alegria que fazia o coração dele transbordar. Mas havia algo mais acontecendo na casa, algo que crescia silenciosamente entre André e Cristina. Nos momentos em que as meninas brincavam sozinhas no quarto, eles se encontravam conversando na cozinha, trocando olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário, roçando as mãos quando passavam pratos, criando uma intimidade silenciosa que nenhum dos dois nomeava, mas ambos sentiam. Uma noite, depois de colocar as meninas para dormir, eles ficaram na sala arrumando brinquedos espalhados pelo chão. O silêncio era confortável, cheio de cumplicidade construída dia após dia. "André", Cristina disse de repente, parando de guardar os blocos de montar. Ele parou também e olhou para ela. Havia algo diferente no tom da voz, algo mais sério. "Preciso te contar uma coisa importante, algo sobre mim que pode mudar tudo entre nós." André largou os brinquedos, deu atenção total. "Pode falar, seja o que for." Cristina sentou no sofá, as mãos entrelaçadas no colo. "Quando eu cheguei aqui, há 4 meses, eu não contei toda a verdade sobre minha vida. Contei só o que achei que você precisava ouvir para me contratar." André sentiu o corpo inteiro ficar alerta. "Você mentiu no currículo?" Ela fez um gesto com a cabeça, negando devagar. "Não menti sobre minhas habilidades ou experiência, mas escondi partes importantes da minha história. E agora, essas partes estão interferindo no que sinto por você e pelas meninas." Ele se aproximou, sentou no sofá ao lado dela, deixando um espaço respeitoso entre eles. "Então me conta tudo, sem medo. Não vou te julgar." Cristina olhou para as próprias mãos. "Eu cresci num orfanato até os 10 anos. Não conheci meus pais biológicos. Fui adotada por uma família boa, mas que vivia se mudando por causa do trabalho. Quando fiz 15 anos, eles não conseguiram mais me manter e eu voltei para o orfanato. Comecei a trabalhar em casas de família muito cedo para me sustentar." André cruzou os braços, atento a cada palavra, sem interromper. "Em um dos empregos há 3 anos, aconteceu algo que me marcou profundamente. O patrão me acusou de ter roubado um relógio caro da esposa dele. Ele perdeu o relógio, procurou em todos os lugares e decidiu que alguém da casa tinha levado. A culpa caiu em cima de mim." A voz dela falhou ligeiramente. André apertou a mandíbula, sentindo raiva antecipada. "Você não tinha roubado." "Jamais. Sempre cuidei de tudo com o maior zelo. Nunca encostei em nada de valor sem permissão." Mesmo assim, ele ameaçou chamar a polícia. A esposa ficou do lado dele. "Eu não tinha como provar minha inocência. Saí de lá com fama de ladra." André respirou fundo, tentando controlar a raiva que sentia desses desconhecidos que fizeram isso com ela. "E depois descobriram que você era inocente." "Sim. 1 semana depois, a filha adolescente deles encontrou o relógio dentro da própria bolsa, esquecido depois de uma festa. Mas ninguém me ligou para pedir desculpas. Fiquei meses sem conseguir emprego porque as referências daquela casa me queimaram em todos os lugares." André desviou o olhar por um instante, envergonhado da própria classe social. "Por isso, você omitiu esse trabalho quando veio aqui." "Exato. Inventei uma referência que nunca existiu. Eu precisava desesperadamente do emprego. Não aguentava mais dormir em pensão barata dividindo quarto com desconhecidas." André voltou a olhar para ela, vendo a vulnerabilidade real por trás da força que ela sempre demonstrava. "Você achou que, se eu soubesse, ia te julgar igual eles fizeram." "Achei. Na entrevista você parecia distante, frio, focado apenas em eficiência. Pensei que seria só mais um patrão que vê empregada como peça descartável." Ele ficou em silêncio por um momento, reconhecendo a verdade dolorosa naquelas palavras.
Talvez eu tivesse julgado mesmo se estivesse no meu antigo estado de espírito. Mas hoje, depois de tudo que vi você fazer por Sofia e Laura, depois de ver como elas dormem em paz no seu colo, é impossível imaginar você roubando qualquer coisa. Cristina mordeu o lábio para conter a emoção que subia pela garganta. Eu precisava que você soubesse a verdade, porque às vezes sinto que está começando a confiar demais em mim, e se algum dia essa história aparecer por outros meios, vai parecer que escondi por maldade. André se aproximou ainda mais, apoiando as mãos no sofá, perto dos joelhos dela. A partir de hoje, se alguém falar qualquer coisa sobre você para mim, eu mesmo respondo, e respondo bem alto, para todo mundo ouvir. Ela fez um gesto com a cabeça, como se aquilo tivesse retirado um peso enorme das costas. Tem mais uma coisa que preciso confessar, continuou, a voz um pouco mais firme. Algo sobre o que estou sentindo aqui. O coração de André acelerou. Pode falar. Eu não tenho família de sangue há muito tempo. Mas nos últimos meses, eu comecei a sentir algo aqui dentro que parece muito com pertencimento. E isso me assusta, porque não sei se é real ou se é apenas carência. André ficou completamente imóvel. Você está falando de mim ou das meninas? Dos três, respondeu sem hesitar. Quando olho para Sofia e Laura, sinto um amor tão profundo que às vezes esqueço que não são minhas filhas biológicas. E quando você chega do trabalho e as duas correm para o seu colo, eu sinto uma felicidade que vai além da satisfação profissional. Ele absorveu cada palavra, entendendo perfeitamente o que estava escondido por trás delas. Que tipo de felicidade? Cristina abaixou o olhar, as bochechas corando levemente. Eu sei qual é o meu lugar nesta casa. Sou funcionária. Durmo no quarto dos fundos. Recebo salário no final do mês, mas comecei a pensar nas meninas como se fossem minhas também. E comecei a olhar para você de um jeito que não deveria. O silêncio que se formou era denso, carregado de significados. André sentiu uma mistura de alívio e medo, porque as palavras dela batiam direto em algo que ele vinha tentando negar há semanas. Você acha que é só você que sente isso? Ele perguntou baixinho. Cristina levantou o rosto devagar. Surpresa. Você também... Quando você chegou aqui, eu só queria alguém que limpasse a casa em silêncio e não me incomodasse com conversa ou conselhos. Estava cansado de ouvir a opinião de todo mundo sobre como criar minhas filhas. Ele passou a mão pelo rosto, lembrando. Aí eu via você passando pano, lavando louça, sempre calada, sempre discreta. Pensei que fosse mais uma funcionária temporária. Mas sem perceber, comecei a prestar atenção na sua voz com as meninas, mesmo com a porta do escritório fechada. André se inclinou para a frente, aproximando-se dela. Escutava você cantando para elas, ensinando a contar até 10, acalmando pesadelos. Eu ficava parado, segurando a maçaneta da porta, com vontade de entrar e medo de atrapalhar algo que estava funcionando. Ele respirou fundo. No dia em que encontrei você com as duas dormindo no seu colo, alguma coisa virou completamente aqui dentro. Vi alguém fazendo o que eu deveria fazer e vi minhas filhas respondendo a esse cuidado de uma forma que nunca responderam comigo. Cristina apertou os dedos, nervosa. E você sentiu ciúme? Senti alívio, porque finalmente alguém estava cuidando da gente de verdade. E percebi que não era só das meninas que você estava cuidando. André olhou diretamente nos olhos dela. Era de mim também. Como assim? Você começou a deixar café pronto quando eu acordava cedo para reuniões. Começou a colocar bilhetes na lancheira das meninas com mensagens carinhosas. Começou a me lembrar de compromissos importantes, como se fosse minha agenda pessoal. Ele deu um sorriso pequeno. E de repente percebi que estava esperando a hora do almoço para ouvir sua risada na cozinha. Me pegava escolhendo gravata pensando se você ia reparar.
O rosto de Cristina corou mais intensamente, mas ela não desviou o olhar. Achei que estava imaginando. Às vezes, quando você chegava muito perto, eu sentia o coração acelerar, mas tentava cortar o sentimento na hora. Pensava na diferença social, na reação das pessoas, no que sua família diria. Estou te olhando agora, ele disse simplesmente. E não me importo com mais nada além disso. Os dois ficaram se encarando por longos segundos. O barulho distante de um carro passando na rua entrou pela janela entreaberta, mas não conseguiu quebrar a intensidade do momento. Cristina respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. André, eu precisava contar tudo isso porque não quero viver numa ilusão. Não quero criar expectativas onde talvez não exista futuro real. André se aproximou mais um pouco, sentindo o cheiro suave de sabonete que sempre acompanhava ela. Você não é problema para as minhas filhas. Você é a melhor coisa que aconteceu com elas desde que a mãe morreu. E comigo também. Os olhos de Cristina se encheram de lágrimas ao ouvir a referência a Renata. Eu tenho medo de ocupar um lugar que não é meu. Renata sempre vai ser a mãe delas. Eu jamais tentaria substituí-la. Ninguém vai substituir a Renata, ele afirmou com firmeza. Mas existe espaço no coração delas para mais pessoas. Elas já te escolheram de um jeito que nem sabem explicar ainda. André sorriu, lembrando. Semana passada, a professora pediu para desenharem a família. Sofia fez um desenho com 4 pessoas. Quando perguntei quem era quem, ela apontou para mim, para Laura, para ela mesma e para uma mulher de cabelo preso. Perguntei se era a mamãe no céu. Ela respondeu que era a tia Cris que mora aqui com a gente. Cristina levou a mão à boca, emocionada. Elas fizeram isso mesmo? Fizeram. O desenho está na gaveta da minha mesa no escritório. Olho para ele toda manhã antes de sair para o trabalho. A emoção dominou completamente o rosto dela. Eu nunca tive ninguém que me colocasse em desenho de família. Sempre fui temporária na vida das pessoas. Quando o trabalho acabava, eu ia embora e pronto. Nunca fiz parte de nada duradouro. André estendeu a mão devagar e tocou o dorso da mão dela. O contato foi leve, mas firme. Cristina não recuou. Talvez esteja na hora de deixar de ser temporária e virar moradora definitiva. Ela soltou um riso nervoso, mas não afastou a mão. Você fala como se fosse simples. Não é simples, eu sei. Tem a diferença de idade, de classe social, de formação. Tem a memória da Renata, que eu respeito e sempre vou respeitar. Tem a reação da minha família, que vai ter muito o que dizer. Tem sua história com antigos patrões. Tem os comentários maldosos que vão aparecer. André pausou, organizando os pensamentos. Mas também tem a realidade aqui dentro desta casa, que só nós 4 conhecemos de verdade. E quando penso em futuro, não consigo mais imaginar sem você. Cristina enxugou o canto dos olhos com a ponta dos dedos. Eu não quero que você confunda gratidão com amor. Às vezes a solidão e o desespero enganam a gente. Eu sei a diferença, ele respondeu com absoluta certeza. Sou grato a muita gente que me ajudou depois da morte da Renata, mas só sinto vontade de chegar mais cedo em casa por sua causa. Quando estou perto de você, meu corpo reage de uma forma que não tem nada a ver com gratidão. Ela sentiu um calor subir pelo rosto, mas manteve a mão sob a dele. Se isso for verdade mesmo, então temos um problema sério nas mãos, porque eu não quero entrar na vida de vocês pela porta errada. Não quero que as meninas me vejam como alguém que roubou o lugar da mãe. André respirou fundo, já imaginando conversas difíceis no futuro. Elas são pequenas ainda. O mundo cruel não chegou para elas. Quem decide como nossa história vai ser contada somos nós. Se um dia precisarmos explicar, quero que seja assim. O pai delas estava perdido depois que ficou viúvo, não sabia mais cuidar de ninguém, e uma mulher honesta apareceu, cuidou primeiro das meninas, depois ajudou a cuidar dele.
E juntos construíram uma nova família onde todo mundo se sente seguro. Cristina ouviu cada palavra com atenção, mas balançou a cabeça devagar. Ainda tem a questão prática. Eu moro aqui como funcionária, recebo salário. Se acontecer qualquer coisa entre nós e der errado, eu perco emprego, casa e a única família que tenho. É risco grande demais. André sabia que ela tinha razão absoluta. Então vamos fazer direito, com calma e responsabilidade. Primeiro, mudamos sua posição nesta casa. Não faz mais sentido você continuar morando no quarto dos fundos como se fosse temporária. Ele organizou a proposta na cabeça. Posso registrar você como cuidadora oficial das meninas. Carteira assinada, plano de saúde completo, férias, 13º, tudo conforme a lei. E separar bem as coisas. Trabalho é uma coisa, sentimento é outra. Cristina deixou escapar um riso curto. Você falando assim parece que está negociando fusão empresarial. Ele percebeu o absurdo e sorriu envergonhado. É o que sei fazer melhor. Mas com você é diferente. Não quero que pareça que estou tentando te comprar. Eu sei disso, respondeu, mais suave. Mas ainda preciso de tempo para entender completamente o que estou sentindo. Faz muito tempo que não confio de verdade em homem nenhum. André assentiu respeitosamente. Tempo, então. Podemos continuar como estamos, cuidando juntos das meninas, dividindo a rotina diária, vendo se esse sentimento cresce ou se era apenas uma fase. O problema, ela disse olhando firme nos olhos dele, é que eu sinto que já cresceu, e as meninas estão percebendo também. Ele franziu a testa, preocupado. Como assim? Outro dia, quando cortei o dedo descascando batata, você pegou minha mão para fazer curativo. Quando terminou, beijou o curativo sem perceber, como faz com as meninas quando elas se machucam. Sofia viu tudo. André fechou os olhos por um instante, lembrando do momento. E o que ela disse? À noite, quando fui colocá-la para dormir, ela perguntou se a gente ia casar. Perguntou se eu ia ser a nova mamãe dela. O coração de André apertou ao imaginar a filha fazendo essa pergunta com toda a inocência do mundo. E você respondeu o quê? Que adulto leva tempo para decidir essas coisas importantes, que o mais importante é todo mundo se gostar e se respeitar. Mas ela insistiu. Disse que eu olhava para você igual a mamãe olhava nas fotos antigas. André ficou em silêncio, tocado pela observação da filha. Elas são muito mais espertas do que imaginamos. Muito mais. E é exatamente por isso que não quero mentir para elas, nem para mim mesma. Se decidirmos seguir por esse caminho, tem que ser de um jeito que não machuque ninguém. André pensou por alguns segundos, organizando uma proposta que fizesse sentido. Então vamos combinar o seguinte, por enquanto não mudamos nada oficialmente. Continuamos vivendo como estamos, mas de forma consciente e honesta. Ele se inclinou para a frente. Jantamos juntos, brincamos juntos, cuidamos delas juntos. Mas deixamos claro para as meninas que somos uma equipe, que trabalhamos lado a lado pelo bem delas. Se com o tempo esse sentimento entre nós ficar mais forte e mais estável, aí conversamos com elas de forma adequada para a idade. Cristina ficou em silêncio, processando a proposta. E se eu perceber que não dou conta da pressão, que o peso emocional é grande demais? Aí ajustamos o plano, ele respondeu prontamente. Talvez você possa deixar de morar aqui e vir só durante o dia. Ou talvez eu te ajude a encontrar outra casa, outro emprego, se for isso que quiser. Não quero que se sinta presa por obrigação. Ela o observou com atenção, tentando descobrir se ele estava sendo completamente sincero. Você me ajudaria a ir embora, mesmo sabendo que isso significaria perder as meninas também? Se fosse o melhor para você, sim. Mas sendo completamente honesto, eu não quero que vá embora. Nem as meninas querem.
Quando você sai para a folga nos fins de semana, a casa fica sem vida. Então vou lutar para que queira ficar. Cristina respirou fundo, tocada pela honestidade da resposta. Eu não sei se algum dia vou estar completamente pronta para ouvir declaração de amor sem desconfiar das intenções. Mas o fato de você estar disposto a me deixar ir me faz acreditar um pouco mais. Ele sorriu de canto, com carinho genuíno. Não disse que vou deixar ir fácil. Disse que, se for para o seu bem, eu aceito. Mas até lá, vou usar tudo o que tenho de bom para fazer você querer ficar para sempre. Os dois riram juntos daquela frase, quebrando um pouco o peso emocional da conversa. O riso dele se misturou de um jeito natural, leve. Foi nesse momento que um choro fraco veio do corredor. Era Laura acordando de um pesadelo. Cristina se levantou primeiro, por impulso automático. André se ergueu logo em seguida. Deixa que hoje eu vou, ele disse determinado. Ela parou no meio do caminho. Tem certeza? Ela costuma pedir especificamente por mim quando acorda assustada. Justamente por isso, preciso que se acostume comigo também nesses momentos. Cristina concordou, deu um passo para trás. Eu fico aqui. Se ela não se acalmar, eu vou ajudar. André seguiu pelo corredor escuro, entrou no quarto das meninas e pegou Laura no colo com jeito ainda meio desajeitado, mas muito mais seguro do que meses atrás. Cristina ficou na sala, ouvindo a voz dele baixa e carinhosa, cantando a mesma música que ela costumava cantar. Sentiu um nó na garganta de emoção. Alguns minutos depois, ele voltou com a pequena dormindo novamente no colo. Colocou-a com delicadeza no berço e retornou para a sala em silêncio. Você está aprendendo muito rápido, ela comentou, orgulhosa do progresso dele. Tenho a melhor professora do mundo, respondeu, e havia uma sinceridade naquelas palavras que fez o coração dela acelerar. Eles voltaram a se sentar no sofá, desta vez lado a lado, sem móveis no meio criando distância. A proximidade era natural, confortável. Sabe, Cristina começou olhando para as próprias mãos. Desde que cheguei aqui, eu tinha medo de me envolver emocionalmente, de criar laços que pudessem me machucar. Mas hoje, ouvindo você cantar para Laura, percebi que isso já aconteceu há muito tempo. Não tem mais volta. André virou o rosto para olhar melhor para ela. Então, talvez a pergunta agora não seja se vamos nos envolver ou não, mas como vamos cuidar desse envolvimento que já existe. Ela assentiu devagar. Talvez você esteja certo. Houve um momento de silêncio confortável, cheio de possibilidades não ditas. Ele podia ouvir a respiração dela e ela podia ouvir a dele. O clima entre os dois estava diferente de qualquer outro momento que tinham vivido. Posso te fazer uma pergunta pessoal? André quebrou o silêncio. Pode tentar. Não prometo responder. Antes de vir trabalhar aqui, você já tinha se apaixonado de verdade. Cristina pensou por alguns segundos, decidindo o quanto queria revelar. Tive algo que achei que fosse amor verdadeiro. Um rapaz do bairro onde morava antes. Ele dizia que ia me tirar da vida de trabalho doméstico, que íamos montar um pequeno negócio juntos. Ela pausou, lembrando. Eu acreditava em cada palavra. Depois descobri que ele tinha outra mulher e um filho em outra cidade. Quando confrontei, ele riu da minha cara e disse que eu era só distração temporária. André sentiu raiva daquele desconhecido que tinha machucado ela. Ele era um idiota completo. Na época, achei que tivesse perdido o amor da minha vida. Hoje vejo que perdi apenas um atraso de vida, mas aprendi a não acreditar facilmente em promessas bonitas. Ele assentiu, entendendo a desconfiança dela. Por isso estou tentando não prometer nada que não possa cumprir. Não posso prometer que nunca vamos brigar, que nunca vamos discordar sobre educação das meninas, que minha família vai te aceitar de braços abertos. André olhou diretamente nos olhos dela.
mas posso prometer respeito absoluto. Posso prometer que não vou te envergonhar, que não vou te esconder como se fosse algo errado. Se algum dia decidirmos ficar juntos oficialmente, vai ser de frente para todo mundo, nunca às escondidas. Cristina olhou para ele por longos segundos, avaliando cada palavra. Só de ouvir isso, já sinto que metade dos meus medos diminuiu. A outra metade a gente enfrenta junto, quando chegar a hora, ele completou. Ela respirou mais aliviada, mais confiante. Tem outra coisa que queria perguntar, mas não sei se é invasiva demais. Pergunta, não vou me ofender. Você ainda ama a Renata? André levou alguns segundos para organizar a resposta. Sim, mas de um jeito diferente agora. Não é um amor que pede presença física, porque ela não está mais aqui. É carinho enorme, gratidão pela família que construímos juntos, saudade boa das coisas bonitas que vivemos. Ele pausou, escolhendo as palavras. Mas ao mesmo tempo, senti minha vida inteira parar no dia em que ela morreu. Fiquei preso naquele dia horrível por meses. Quando você chegou sem querer, começou a destravar esse relógio parado dentro de mim. Cristina o escutava com atenção total. Hoje consigo olhar para o futuro sem sentir culpa. Não acho que amar outra pessoa desrespeite o que vivi com ela. A própria Renata me dizia que, se algo acontecesse, queria que eu fosse feliz, que as meninas crescessem numa casa cheia de carinho. Cristina engoliu em seco, emocionada. Ela realmente falava isso? Falava? Não que eu acreditasse na época, achava que era conversa teórica, distante. Mas agora, quando vejo Sofia e Laura correndo atrás de você pela casa, rindo, brincando, penso que talvez seja exatamente esse tipo de carinho que ela desejava para as filhas. A emoção tomou conta do rosto de Cristina novamente. Eu tenho medo de ocupar um lugar que não me pertence, mas também tenho medo de ir embora e deixar um buraco ainda maior na vida delas. Já tem buraco demais desde que perderam a mãe, André disse com firmeza. Não vou permitir que se crie outro desnecessário. Você estando aqui faz bem para todo mundo. Para elas, para mim e espero que para você também. Ela sorriu mais confiante. Quando você fala assim, eu acredito que talvez dê para tentar de verdade. Eu não quero te pressionar a decidir nada hoje, ele reforçou. Só queria que soubesse que o que você sente não é unilateral. Eu também penso em você muito mais do que deveria. Fico contando as horas para voltar para casa e ouvir sua voz contando como foi o dia delas. André se inclinou ligeiramente na direção dela. Quando você pega folga no fim de semana, a casa fica estranha. O cheiro muda, os sons mudam, tudo fica diferente, como se faltasse uma peça fundamental. Cristina concordou com um sorriso suave. Para mim também é assim. Quando saio para visitar minha amiga no bairro antigo, parece que estou longe de casa. E percebo que minha casa verdadeira agora é aqui, com vocês três. Os dois se olharam novamente, e havia uma verdade silenciosa nessa frase que dispensava qualquer romantização exagerada. André esticou o braço devagar e tocou de leve no ombro dela. Então vamos aceitar que essa é nossa casa e ver o que fazemos com essa realidade. Ela sorriu, finalmente relaxando completamente. Combinado. Eles ficaram conversando até tarde, falando sobre detalhes simples do dia a dia que, de certa forma, construíam a base sólida daquela nova configuração familiar. Cristina contou sobre os livros favoritos das meninas, sobre como Laura gostava de dormir segurando a barra do avental dela, sobre como Sofia fingia que estava lendo para imitar o pai. André compartilhou lembranças de quando Renata estava grávida. O medo de ser pai de gêmeas, a alegria indescritível quando viu as duas pela primeira vez. Não havia clima pesado ou melancólico, apenas uma construção lenta e sólida de intimidade verdadeira. Quando o relógio da sala marcou quase meia-noite, Cristina se levantou para ir dormir.
Amanhã cedo, elas acordam cheias de energia. É melhor eu descansar. André também se levantou. Os dois ficaram em pé, frente a frente, com poucos centímetros de distância. A tensão no ar era palpável, mas respeitosa. Obrigado por ter falado tudo isso hoje, ele disse sinceramente. Era mais fácil fingir que nada estava acontecendo, mas não era honesto. Fingir não combina com cuidar de criança. Ela respondeu com sabedoria. Elas sentem qualquer mentira no ar, qualquer coisa não resolvida entre os adultos. Houve um breve momento em que os dois pareciam prestes a se aproximar mais. Mas Cristina deu um pequeno passo para trás, mantendo o limite que tinham estabelecido. Boa noite, André. Boa noite, Cris. Ela se virou e caminhou pelo corredor até o quarto dela. Ele ficou na sala, observando a sombra dela desaparecer no escuro. O coração estava calmo, mas esperançoso. Sabia que a partir daquela noite nada mais seria igual entre eles. Nos dias seguintes, o pacto silencioso começou a funcionar perfeitamente. Eles mantiveram a rotina estabelecida, mas agora todos os gestos tinham um significado novo e consciente. No café da manhã, as mãos se tocavam por acidente com mais frequência, e nenhum dos dois fingia que não tinha acontecido. Ao ajudar Sofia a montar um quebra-cabeça, André e Cristina às vezes ficavam com os rostos próximos demais, e um recuava com um sorriso discreto, cúmplice. As gêmeas percebiam a aproximação dos adultos do jeito particular delas. Laura começou a chamar os dois juntos quando acordava de manhã, berrando do quarto. Papai, Cris, vem aqui junto. Era um chamado que unia os três como se já fossem uma unidade familiar natural. Num sábado ensolarado, André decidiu levar todos ao parque perto de casa. Foi a primeira vez que saíram os quatro juntos para algo que não fosse médico ou escola. Ele preparou uma mochila com água, frutas e biscoitos, seguindo todas as instruções detalhadas de Cristina. No carro, as meninas foram rindo no banco de trás, uma ao lado da outra, contando piadas sem graça que só elas entendiam. Cristina sentou na frente um pouco sem jeito, porque nunca tinha ido em passeio de família onde não fosse apenas a funcionária responsável. Relaxa, André disse, percebendo o desconforto dela. Hoje você está oficialmente de folga dentro do passeio. Não precisa carregar nada pesado nem ficar de olho no tempo. Eu não sei como é ficar de folga num passeio de família, ela admitiu com honestidade. Sempre estive do lado de quem serve e organiza, nunca do lado de quem simplesmente aproveita. Então hoje vai aprender, faz parte do novo acordo da nossa casa. No parque, as meninas correram direto para o playground. André e Cristina ficaram sentados num banco próximo, observando e conversando. Em certo momento, Sofia tropeçou ao descer do escorregador e caiu de joelhos no chão de areia. Antes que André pudesse reagir, Cristina já estava ajoelhada ao lado da pequena, soprando o machucado com carinho. Ele correu até elas, sentiu o coração disparar, mas ao ver as duas juntas, percebeu algo lindo naquela cena de cuidado. Dói muito, princesa? Ele perguntou, ajoelhando também. Sofia fez um bico dramático. Um pouco, mas a Cris já soprou e melhorou. Quer que o papai sopre também para ter certeza? A menina assentiu com entusiasmo. Ele se abaixou, soprou o joelho da filha com carinho, depois deu um beijo leve no local. Quando levantou, seus olhos cruzaram com os de Cristina. Havia orgulho e ternura naquele olhar. Os quatro passaram a tarde inteira no parque, brincando, rindo, fazendo piquenique na grama. Em determinado momento, enquanto as meninas brincavam na areia sob o sol morno, André e Cristina sentaram num banco, apenas observando e aproveitando o momento. Faz muito tempo que não tinha um dia assim, ele comentou relaxado. Sem reunião urgente, sem ligação de emergência, sem pressão de horário, só isso aqui. Os compromissos de trabalho são importantes também, ela disse.
apontando discretamente para o celular dele guardado no bolso. Mas isso aqui é o que fica na memória para sempre. Ele concordou completamente. Você está certa. De novo. Ela deu um sorriso brincalhão. Vou começar a cobrar consultoria familiar por hora. Pode cobrar à vontade. Pago em brigadeiro caseiro, em café da manhã especial nos domingos, em mais passeios como este. Ela riu, mas o riso trouxe um leve rubor às bochechas, porque as frases soaram íntimas demais, como promessas de um futuro juntos. Cuidado com o que promete, avisou com leveza. As meninas podem cobrar depois. Elas podem cobrar tudo, e você também pode. Ele falou a última frase num tom mais baixo, mais significativo. Cristina desviou o olhar, focando nas meninas, mas o sorriso permaneceu no rosto. O tempo foi passando, e a ligação silenciosa entre os dois crescia naturalmente. Não havia beijos, abraços íntimos, nem declarações abertas, mas havia um conjunto de gestos e olhares que qualquer observador perceberia como algo além de uma relação estritamente profissional. Uma noite, choveu forte na cidade. O barulho dos pingos no telhado enchia toda a casa. As gêmeas tinham medo de trovão desde pequenas. Cristina estava no quarto delas, sentada entre as duas camas, segurando uma mão de cada menina. André chegou à porta, encostou no batente. Precisa de ajuda? Perguntou baixinho. Elas estão nervosas com a tempestade, Cristina explicou. Talvez se ouvirem a voz do pai, fiquem mais calmas. Ele entrou, sentou-se na beirada da cama de Sofia. Quando eu era criança, também tinha medo de chuva forte. Contou com voz suave. Meu avô dizia que era só o céu lavando toda a sujeira do ar para deixar tudo mais limpo. Sofia olhou para ele com interesse. E você acreditava, papai? Hoje eu sei que é só chuva normal, mas gosto de pensar que depois que passa, o ar fica realmente mais leve e limpo. Cristina observava a interação entre pai e filha com uma ternura profunda no peito. Laura puxou a manga da blusa dela. Fica com a gente até a chuva parar, Cris? Fico sim, minha amor. Não vou sair daqui. André e Cristina se olharam por cima das cabeças das meninas. A imagem dos quatro ali, apertados num quarto pequeno, ouvindo a chuva juntos, parecia um resumo perfeito do que estavam construindo como família. Depois que as crianças finalmente adormeceram, eles saíram devagar, fecharam a porta com cuidado e caminharam pelo corredor em silêncio confortável. Na sala, a luz do abajur criava um ambiente acolhedor e íntimo. Obrigado por não ter ido embora depois daquela nossa conversa, André disse, parando perto dela. Eu pensei em ir. Confesso que passei um dia inteiro pensando se não seria mais seguro me afastar antes que tudo ficasse complicado demais. Mas cada vez que me aproximava da porta com a mala, uma das meninas me chamava para alguma coisa. Ela sorriu, lembrando. Não consegui abandoná-las. Ainda bem que não conseguiu. Ele se aproximou mais um passo. Desta vez, Cristina não recuou automaticamente. André, tenho uma dúvida que não sai da minha cabeça, ela disse, olhando diretamente para ele. Fala. Se em algum momento decidirmos realmente seguir em frente com isso, como você imagina contando para todo mundo? Para sua mãe, para o pessoal da empresa, para as professoras da escola das meninas? Ele pensou por alguns segundos, organizando uma resposta honesta. Imagino contando a verdade simples, que conheci uma mulher extraordinária dentro da minha própria casa, que essa mulher cuidou das minhas filhas num dos piores momentos da nossa vida, e que com o tempo me apaixonei por ela de forma completamente natural. André pausou. Se alguém achar isso errado ou inadequado, o problema é da pessoa, não nosso. Cristina soltou o ar devagar, mais tranquila. Parece tão simples quando você explica assim. Não vai ser simples na prática, eu sei disso. Vai ter comentário maldoso, vai ter julgamento, vai ter gente que não vai entender. Mas posso garantir uma coisa, você não vai enfrentar nada sozinha.
Se decidirmos juntar nossas vidas, vai ser exatamente como fazemos com as meninas agora, sempre lado a lado. Ela olhou para ele com um misto de medo e esperança crescendo no peito. E se tudo der certo mesmo? André sorriu de leve, com carinho genuíno. Se tudo der certo, um dia vamos olhar para trás e perceber que esta noite de chuva foi o começo de uma história que valeu cada momento difícil. O olhar de Cristina brilhou com lágrimas de emoção. Eu ainda não sei se mereço tudo isso. Merece. E muito mais do que consegue enxergar. Você já deu mais amor verdadeiro para minhas filhas em poucos meses do que muita gente da própria família delas em anos. Ela respirou fundo, como se quisesse capturar aquela frase para guardar no coração. Então vamos fazer assim, sugeriu com mais firmeza. Eu aceito continuar aqui. Aceito que a gente tente descobrir aonde isso vai dar. Mas quero que, por enquanto, a prioridade absoluta continuem sendo as meninas. Se em algum momento percebermos que nosso envolvimento está prejudicando elas de qualquer forma, a gente para imediatamente. Combinado. André concordou sem hesitar. Elas são nossa bússola moral em tudo isso. Cristina riu baixinho. Bússola moral? Desculpa, falei complicado de novo. Não, eu entendi perfeitamente. Quer dizer que vamos sempre seguir o que for melhor para elas, não para nós. Exato, isso mesmo. Então está combinado de verdade. Eles se aproximaram um pouco mais. A chuva lá fora começou a diminuir, mas o som ainda preenchia a casa com um ritmo tranquilizante. André levantou a mão, hesitou por um segundo e depois encostou os dedos no rosto de Cristina, afastando um fio de cabelo que tinha escapado do rabo de cavalo. Ela prendeu a respiração, mas não se afastou. O toque foi simples, delicado, rápido. Mesmo assim, os dois sabiam que tinham cruzado uma linha importante e definitiva. Boa noite, Cris, ele murmurou, a voz ligeiramente rouca. Boa noite, André, ela respondeu, com a voz trêmula de emoção. Nas semanas seguintes, a rotina continuou com essa nova camada de intimidade consciente. Cada pequeno gesto parecia parte de um roteiro que os dois escreviam juntos, sem planejar, mas com total sinceridade. Um dia, Sofia ficou doente com febre alta. A escola ligou para André no meio de uma reunião importante com investidores. Ele e Cristina correram para o pronto-socorro com a menina no colo, enquanto Laura ficou com a vizinha de confiança. Foi a primeira vez que enfrentaram um susto médico juntos, como verdadeiros parceiros. Na sala de espera do hospital, André caminhava de um lado para o outro, angustiado e nervoso, enquanto Cristina se mantinha ao lado dele, firme como uma rocha. Respira fundo, ela dizia, colocando a mão no braço dele para acalmá-lo. A médica disse que é só virose comum, nada grave, nada perigoso. Eu sei que ela disse isso, ele respondia, mas o corpo não conseguia relaxar. Mesmo assim, ver ela assim, molinha, sem energia, Cristina apertou o braço dele com mais firmeza, transmitindo segurança. Você não está sozinho nisso. Eu estou aqui. Nós estamos juntos. Ele parou de andar, olhou para ela com gratidão profunda. Isso faz toda a diferença do mundo para mim. Quando finalmente voltaram para casa com Sofia, medicada e sonolenta, as gêmeas insistiram em dormir juntas na mesma cama, e Cristina se ofereceu para passar a noite no quarto delas, monitorando a febre. André trouxe um colchão e deitou no chão ao lado da cama. Não precisa ficar, ela sugeriu com cuidado. Pode dormir na sua cama confortável. Eu cuido de tudo aqui. Não consigo, ele rebateu com firmeza. Quero estar perto quando ela precisar. Os quatro passaram a noite no mesmo quarto, num silêncio cheio de preocupação e carinho mútuo. No dia seguinte, a febre tinha passado completamente. Sofia brincava no tapete da sala como se nada tivesse acontecido.
cheia de energia renovada. André preparou um café da manhã reforçado para todos, incluindo Cristina. Obrigada, ela disse, segurando a caneca quente entre as mãos. Nunca ninguém fez café da manhã especial para mim assim. Acostume-se com isso, ele respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Agora você faz parte do time das pessoas que merecem ser cuidadas nesta casa. Ela o encarou por um instante, sentindo o peso positivo daquela frase. Se continuar falando assim, um dia meu coração não vai aguentar tanta felicidade. É exatamente isso que eu espero, ele devolveu meio em tom de brincadeira, meio completamente sério. Os dois riram, mas sabiam que por trás da leveza havia uma verdade profunda e real. Quanto mais o tempo passava, mais ficava claro que o sentimento entre eles não era passageiro nem baseado apenas na situação. Ainda assim, nenhum dos dois deu o passo definitivo. Era como se esperassem um sinal claro, algo que mostrasse que era a hora certa de mudar tudo oficialmente. Esse sinal veio de uma forma que nenhum dos dois esperava. Em uma sexta-feira à tarde, a escola das meninas organizou uma pequena apresentação para o Dia da Família. Cada criança deveria ir acompanhada de quem considerasse sua família verdadeira. André saiu mais cedo do escritório, cancelando uma reunião importante. Cristina arrumou as gêmeas com vestidos iguais cor-de-rosa e laços combinando no cabelo. No carro, a caminho da escola, Sofia fez uma pergunta que pegou os dois de surpresa. Papai, a Cris vai sentar com a gente lá na frente? Claro que vai, ele respondeu naturalmente. Por que a pergunta? Porque a professora disse que era para chamar pai, mãe, avó, essas pessoas de família. Eu falei para ela que ia levar o papai e a Cris. Aí ela perguntou se a Cris era tia de verdade ou só a moça que trabalha lá em casa. Sofia continuou com a inocência total de uma criança. Eu não soube responder direito. Cristina apertou as mãos no colo, desconfortável com a situação. André respirou fundo, sabendo que aquele era um dos momentos que definiriam tudo. O que você respondeu para ela, minha filha? Falei que a Cris é quem faz a gente dormir sem medo, quem dá comida gostosa, quem ajuda no banho, quem abraça quando a gente chora, quem brinca e quem cuida. A professora ficou meio sem resposta. Então, ela é o que mesmo? O silêncio tomou conta do carro por alguns segundos importantes. André olhou pelo retrovisor para Cristina, que o observava com o rosto tenso, esperando a resposta. Depois, ele olhou para as filhas e respondeu com firmeza absoluta. A Cris é nossa família, sim. Não importa o que outras pessoas pensam ou falam. O que importa é o que a gente sente aqui dentro do coração. As meninas sorriram, completamente satisfeitas com a resposta simples e direta. Cristina, por outro lado, sentiu os olhos se encherem de lágrimas discretas de emoção. Na apresentação da escola, quando anunciaram os nomes de Sofia e Laura, as duas correram para o pequeno palco, segurando as mãos de André e Cristina, uma de cada lado. Alguns olhares curiosos e comentários baixos surgiram na plateia de pais, mas as crianças não perceberam nada. Elas cantaram a música ensaiada com alegria, e em determinado momento, quando a letra falava sobre coração que cuida, Sofia apontou para André e Laura apontou para Cristina. A professora notou o gesto, sorriu com aprovação. Na saída da escola, algumas mães se aproximaram com curiosidade mal disfarçada. Perguntaram quem era Cristina. É a pessoa que me ajuda a cuidar das minhas filhas desde que ficaram sem a mãe. André respondeu com naturalidade total, sem baixar os olhos ou demonstrar qualquer constrangimento. Elas amam ela, e eu confio nela completamente. De uma das mães fez um comentário atravessado, com um tom de julgamento. Ah, essas funcionárias que viram quase da família, né? Mas é sempre bom manter uma certa distância profissional. André sentiu o sangue ferver nas veias. Distância eu mantenho de gente que julga sem conhecer a história, respondeu em tom firme, mas controlado.
Aqui perto de mim ficam só as pessoas que realmente fazem diferença positiva para as meninas. Cristina ouviu toda a conversa. Tentou intervir para evitar conflito maior, mas ele já tinha deixado sua posição clara para todo mundo. No carro, voltando para casa, o clima estava um pouco tenso por causa do episódio desagradável, mas as meninas, cansadas da apresentação, dormiram no banco de trás quase imediatamente. Você não precisava ter falado daquele jeito com a mãe da colega delas, Cristina comentou, olhando pela janela. Precisava sim, André respondeu sem hesitar. Estou cansado de gente que olha para você como se fosse invisível ou como se não tivesse valor real. Eu já estou acostumada com esse tipo de comentário, ela tentou amenizar. Pois eu não estou acostumado. E não quero que minhas filhas cresçam achando que alguém que elas amam tem menos importância só porque recebe salário no final do mês. Cristina o encarou, tocada pela defesa que ele fez dela. Esse tipo de atitude te coloca contra muita gente importante. Se for para escolher lado, eu fico do lado de vocês três, sempre, sem exceção. As palavras saíram com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. Naquela noite, depois que as meninas dormiram exaustas da apresentação, André chamou Cristina para conversar na sala. Ela veio um pouco apreensiva, achando que ele ia se desculpar pelo confronto na escola ou propor alguma mudança por causa dos comentários. Em vez disso, encontrou André sentado no sofá, com um envelope branco na mão. "O que é isso?" perguntou, sentando-se na poltrona em frente a ele. "Sei que combinamos ir com calma. Sei que dissemos que íamos deixar as coisas acontecerem no ritmo natural das meninas. E isso continua valendo completamente." Ele respirou fundo. "Mas hoje, ouvindo nossas filhas perguntarem quem você é de verdade, percebi que eu também preciso deixar muito claro qual é o seu lugar real aqui." Ele estendeu o envelope. "Antes de abrir, quero que prometa que vai me ouvir até o final, sem interromper." Cristina pegou devagar, sem entender completamente. "Prometo", murmurou, curiosa e nervosa. André se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos dela, preparando as próximas palavras, sabendo que, a partir dali, a história dos quatro tomaria um rumo definitivo do qual não haveria retorno, e que a decisão que ele ia anunciar mudaria para sempre o modo como todos enxergariam aquela casa. Então, encarando diretamente os olhos castanhos dela, ele disse com toda a sinceridade do coração: "Cris, eu quero que, a partir de agora, você deixe de ser minha funcionária e aceite ser minha sócia na vida. Não só no cuidado das meninas, mas em tudo. Quero que seja minha companheira de verdade." Cristina ficou imóvel, segurando o envelope, as palavras de André ecoando na sala silenciosa. Ela olhou para o papel branco, depois para ele, tentando processar a magnitude do que acabara de ouvir. "Companheira de verdade", repetiu devagar, como se testasse o peso das palavras. "Você tem noção do que está me pedindo?" André assentiu com firmeza absoluta. "Tenho total noção. Pensei nisso durante semanas. Pensei em todas as implicações, em todos os problemas que podemos enfrentar, em todas as opiniões que vamos ouvir. E a conclusão é sempre a mesma." Ele apontou para o envelope. "Abre, por favor." Cristina deslizou o dedo pela aba, rasgando com cuidado. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era um termo de rescisão do contrato de trabalho dela, com todos os valores calculados, incluindo indenizações e direitos, assinado por ele. O segundo era uma proposta de união estável, com dados dele preenchidos, faltando apenas a assinatura dela. "Eu estou te demitindo", André disse, a voz firme mas carinhosa, "porque não posso namorar a mulher que trabalha para mim. Não seria justo com você, não seria ético da minha parte." Cristina olhou para os papéis, as mãos tremendo levemente. "André, isso é muito rápido. Nós nem saímos para jantar sozinhos ainda."
Nós jantamos juntos todos os dias há meses, ele rebateu. Nós cuidamos de 2 crianças doentes de madrugada. Nós enfrentamos birras no supermercado. Nós organizamos a rotina de uma casa inteira. Nós já vivemos a parte mais difícil de um relacionamento. Ela colocou os papéis no colo, respirando fundo. As pessoas vão dizer que eu planejei isso desde o primeiro dia. André se levantou, deu os 2 passos que os separavam e ajoelhou no tapete bem na frente dela. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Hoje, na escola, minhas filhas tiveram que explicar quem você era, e percebi que a palavra funcionária não serve mais. Você é a mulher que salvou minha família. Você é a mulher que eu quero ver quando acordar pelos próximos 50 anos. Cristina fechou os olhos, a primeira lágrima caindo. Eu tenho muito medo. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Medo de você acordar um dia e perceber que confundiu carência com amor. André segurou as mãos dela, envolvendo os documentos. Eu sou o empresário. Lido com riscos todos os dias, e te garanto que o único risco real aqui é perdermos a chance de sermos felizes se continuarmos fingindo que somos apenas patrão e empregada. Ele apertou as mãos dela. Assina a rescisão. O dinheiro vai para sua conta amanhã. O contrato de união você guarda. Assina quando tiver certeza absoluta. Cristina abriu os olhos, encontrou o olhar decidido dele. A vulnerabilidade que ele demonstrava, ajoelhado, entregando o controle nas mãos dela, quebrou suas últimas defesas. Se eu assinar a rescisão, perco meu quarto nos fundos. Vai ter que dividir o quarto principal comigo, ele confirmou sorrindo. Já esvaziei 3 gavetas e metade do armário para você. A menção ao espaço preparado a fez entender que não era impulso. Ele havia planejado tudo. Você esvaziou as gavetas? Ontem à noite. O espaço está lá, esperando. Cristina tocou o rosto dele. Eu não tenho roupas bonitas para colocar naquelas gavetas grandes. Nós compramos roupas novas. Ou você continua usando as simples. Eu me apaixonei por você, não pelas suas roupas. Ela pegou a caneta sobre a mesa, assinou o termo de rescisão e dobrou o contrato de união, guardando no bolso. A rescisão está assinada. A partir deste minuto, não trabalho mais para você. André segurou o rosto dela com as 2 mãos. Então agora posso fazer o que estou querendo há meses. Ele a beijou. Não foi urgente nem desesperado. Foi calmo, firme, cheio de reconhecimento e promessa. Quando se separaram, as testas continuaram encostadas. Amanhã, quando as meninas acordarem, o que vamos dizer? Vamos dizer que a Cris não usa mais uniforme, que vai tomar café na mesma mesa que a gente e que vai dormir no quarto do papai porque decidimos cuidar um do outro. A transição aconteceu naturalmente. Na manhã seguinte, Cristina acordou na cama de André. Quando as gêmeas correram para o quarto, pararam 3 segundos ao vê-la sentada na cama grande. Sofia foi a primeira a reagir, pulando na cama. A Cris dormiu aqui hoje? André puxou a coberta para cobrir a filha. Dormiu e vai dormir todos os dias agora. A Cris é minha namorada. Laura correu para a cama também. Namorada igual nos desenhos? André riu alto. Igual nos desenhos, mas sem dragões e castelos. O primeiro mês foi de adaptação. André contratou empresa de limpeza. Cristina resistiu no início, mas ele a impedia com carinho sempre que a via limpando. Você não é empregada desta casa. Vem sentar no sofá comigo. O desafio real veio do mundo exterior. 2 semanas depois, a mãe de André apareceu para a visita surpresa. Cristina estava na sala com as meninas, montando o castelo de blocos. Usava calça jeans e blusa amarela. Quando André abriu a porta, a expressão de Dona Marta mudou ao ver a cena. André, o que está acontecendo? Por que a funcionária está sentada na sala sem uniforme brincando com minhas netas? André colocou a jarra na mesa, o rosto endurecendo. Mãe, abaixe o tom. As meninas estão aqui. Dona Marta ignorou.
O que essa mulher está fazendo no meio da minha família vestida assim? André segurou a mão de Cristina. Essa mulher se chama Cristina. Ela não é funcionária. É minha companheira. Estamos morando juntos. O silêncio foi cortante. Dona Marta respirou fundo. Você enlouqueceu. A morte da Renata destruiu seu juízo. Você coloca a empregada para dormir na cama da sua esposa? Tem noção do escândalo? Cristina tentou soltar a mão, mas André apertou mais forte. A única coisa que destruiu meu juízo foi tentar criar 2 filhas sozinho enquanto a senhora viajava e ligava uma vez por mês. As palavras saíram como pedras. A Renata morreu. Eu chorei por 1 ano. Minhas filhas pararam de comer, dormir, rir. E quem resolveu isso não foi nossa família rica, foi a Cristina. Dona Marta apontou para Cristina. Ela é oportunista, viu o homem rico e viúvo e deu o bote. Antes que André respondesse, Cristina deu um passo à frente. Dona Marta, com todo respeito, eu não entrei aqui procurando marido. Entrei procurando trabalho para não passar fome. Limpei os banheiros com orgulho porque era trabalho honesto. Se seu filho perdesse todo o dinheiro hoje, eu continuaria aqui amanhã fazendo café e levando as meninas para a escola. Porque o que me prende aqui não é conta bancária. É o fato de que encontrei pessoas que me olham nos olhos e me tratam como ser humano. Dona Marta ficou boquiaberta. André tinha sorriso de orgulho. A senhora ouviu a dona da casa. A Cristina é minha escolha. Se quiser ver as netas crescerem, vai tratar a Cristina com respeito. Se não conseguir, a porta está ali. Ela pegou a bolsa bruscamente. Você vai se arrepender dessa decisão. Saiu batendo a porta. Laura começou a chorar com o barulho. Cristina correu para ela. Não chora, meu amor, foi só barulho forte. André abraçou as 2. Você foi incrível. Achei que ia desmaiar, mas lembrei que não estou mais sozinha, que somos uma equipe. Os meses seguintes consolidaram essa equipe. O contrato de união foi assinado numa terça-feira comum, 6 meses depois. Foram ao cartório, assinaram e levaram as meninas para tomar sorvete. Sofia e Laura começaram a chamar Cristina de Mãe Cris, naturalmente. Um dia, Sofia caiu na escola e, quando perguntaram quem ligar, respondeu: liga para minha mãe Cris. 2 anos se passaram. A casa estava diferente. Fotos dos 4 pelos móveis. Brinquedos na sala não eram estresse, mas sinal de vida. André saía do escritório às 6 pontualmente. Numa sexta-feira, depois de fazer pizza sujando a cozinha toda, terminaram de limpar juntos. Sabe no que estava pensando? Ela perguntou, encostada na pia. Em quê? No meu primeiro dia aqui. Quando você me deu a lista de tarefas e foi direto para o escritório sem nem perguntar se eu tinha almoçado. André fez careta. Eu era um chefe horrível. Você estava quebrado. Nós 2 estávamos. Eu fugindo de acusações injustas e portas fechadas. Você fugindo da dor e do medo de não saber cuidar das filhas. Ela colocou as mãos na cintura dele. Nos encontramos no pior momento das nossas vidas. André a puxou para abraço apertado. E transformamos esse pior momento na melhor coisa que já me aconteceu. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu tinha mansão e não tinha casa. Tinha empregados, mas não tinha família. Cristina encostou no peito dele. Sua mãe não fala com você há 2 anos. Sente falta? Sinto falta da ideia de ter mãe presente, mas não do julgamento, da arrogância. Meu foco agora são as meninas. E você? Se ela entender que amor não escolhe conta bancária, a porta estará aberta. Ele se afastou para olhar nos olhos dela. Eu nunca te perguntei isso oficialmente. Apenas fomos vivendo, assinamos papel, deixamos acontecer. Mas quero perguntar. Quero que fique registrado. Perguntar o quê? André segurou o rosto dela. Você se arrepende de ter ficado? De ter assumido a bagunça que era minha vida?
De ter trocado sua liberdade por 2 crianças e um viúvo complicado? Cristina não precisou pensar. A resposta estava enraizada nela, no amor por Sofia e Laura, na segurança nos braços de André, na família construída dos escombros de 2 vidas machucadas. Ela sorriu, os olhos brilhando com certeza absoluta que preenchia cada canto daquela casa. Eu passei a vida inteira limpando a sujeira da casa dos outros para sobreviver, André. Mas foi só quando decidi limpar a tristeza da sua casa que finalmente encontrei meu verdadeiro lar.